Memórias Póstumas de Brás Cubas para os vestibulares da CAF e da UFSC. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e se você quiser conversar um pouco mais de perto, clica no link e vamos marcar aí uma conversa, uma aula presencial, uma aula online para a gente conversar sobre os livros para os vestibulares ou ainda sobre as redações. Já faz algum tempo que o Machado de Assis e as suas memórias póstumas saíram dos vestibulares, tanto da CAF quanto da UFSC, e agora esse ano ele foi recuperado. E aí eu pensei muito sobre como preparar essa aula, como preparar essa leitura para apresentar aqui, e o que me veio à cabeça é a melhor forma de a gente conhecer o Machado de Assis, da gente interpretar e chegar bem perto da genialidade do Bruxo do Cosme Velho, é efetivamente ir ao livro, ir ao texto e buscar no texto o que ele tem de mais primoroso. Você muito provavelmente já deve ter escutado o teu professor de literatura nas aulas de língua portuguesa, em alguns vídeos aqui no YouTube, o quanto ele é irônico, o quanto ele é bem-humorado, o quanto ele é sarcástico, o quanto ele é cético, o quanto ele é pessimista. E isso tudo é pura verdade. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa efetivamente entrar no texto, a gente precisa se apropriar do texto, apesar das dificuldades que o tempo histórico nos coloca, é dentro do texto que você vai reconhecer a genialidade desse, que é provavelmente o maior escritor da língua portuguesa, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Dane-se o mundo. Eu digo o que eu penso. O Machado de Assis, ele é um escritor do final do século XIX, então ele escreveu tanto no romantismo quanto no realismo, ele é o precursor do realismo no Brasil e ele foi um autor extremamente erudito. Ele lia em outros idiomas, ele lia o francês, ele era um grande admirador da escrita francesa, dos romances franceses, e ele acabou transportando para o Brasil, transportando para os seus textos aquilo que estava acontecendo na Europa. Então, se alguém aí te falar, olha só, mas o Machado ele se apropriou de alguns textos, ele copiou, há alguém que diga assim, olha só, esse texto aqui, o Memórias Póstumas, ele é uma cópia de um texto que já existia lá na França, de um cara chamado Chateaubriand. Não é bem assim. O que o Machado fez foi pegar a ideia e aprimorar aos trópicos, é colocar aquilo que ele viu que estava acontecendo lá na Europa dentro de um espectro brasileiro, dentro da realidade brasileira. Então, tudo que a gente vai encontrar aqui em Memórias Póstumas pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que é um retrato do Rio de Janeiro aristocrata do final do século XIX. Quando o texto foi publicado, ele apareceu no formato folhetim. Então, o que significa isso? É uma série de textos publicados em jornal e as pessoas só tinham acesso a capítulos, a partes desse texto. Isso era uma tática para manter as pessoas, então, associadas àquele jornal e, assim, então, vender assinaturas. Só mais tarde, então, é que o texto acabou se tornando um livro como a gente conhece. Na época, por ser um texto de folhetim, ele era de cultura popular, ele era como se fosse uma novela, como se fosse uma série que a gente assiste aí nos streams. Hoje a gente sabe que isso aqui é erudito, a gente pode chamar isso aqui de cultura erudita. No entanto, se foi um texto escrito para ser consumido de forma popular, não há motivos para eu ter medo do texto. Então, não tenha medo de ler Memórias Póstumas. Vá até ele, adentre o texto, sempre com um pequeno cuidado, com uma atenção. Nós estamos falando de um texto que foi produzido em 1880, 1881, mais especificamente. Então, nós vamos ter que cuidar um pouquinho com o vocabulário. As edições mais recentes, especialmente as edições para vestibular, normalmente elas contemplam notas de rodapé. Aproveitem essas edições que apresentam notas de rodapé, porque elas são explicativas, elas vão te ajudar, na maioria dos casos, a você compreender aquela cena. Outro aspecto importante é a intertextualidade.
O Machado, ele era um autor muito erudito e ele vai compor aqui o seu personagem, o Brás Cubas, também com muita erudição. Não se preocupe, a maioria das edições vai também comentar essas referências. Então ele vai referenciar muito a Bíblia, a Shakespeare, ele era um grande leitor de Shakespeare. Ele vai fazer referência a todos esses grandes clássicos e isso nas edições atuais, normalmente você vai encontrar ali uma nota de rodapé. Ah, Cris, mas então eu vou fazer a leitura do texto e sempre eu vou ter que descer para as notas de rodapé para poder entender o que ele está falando? Nem sempre. A partir do momento que você engrena na leitura, que a leitura começa a ficar um pouco mais fluida, você vai já se apropriando dessas informações. E muitas delas dizem respeito à Bíblia, por exemplo. Então, Adão e Eva, todos nós conhecemos um pouco das histórias da Bíblia, né? Então, Adão e Eva, a gente sabe quem foi, Moisés, a gente sabe quem foi, Abraão, que é o patriarca do judaísmo, normalmente a gente sabe quem é, não precisa ter um conhecimento muito aprofundado. Mas as edições mais recentes, as edições que são utilizadas para vestibular, elas vão te ajudar a fazer a leitura. Sabendo disso, vamos ao resumo da história então. O que a gente vai ter aqui é um narrador em primeira pessoa, o Brás Cubas, e o Brás então vai narrar a sua vida, as suas memórias. Só que, já na abertura do texto, a gente vai saber que ele está morto. Então, só para a gente não fugir do texto e eu não ficar aqui com as minhas palavras falando de quem é Brás Cubas, eu vou então ler quem é Brás Cubas. Já no capítulo 1, ele diz o seguinte: o óbito do autor, e ele explica quem ele é. Um autor defunto, mais um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. Campa, a tampa da sepultura. Então, ele está nos apresentando que ele faleceu, está morto, acabou-se. E agora, então, ele está ali hesitante se ele vai começar a contar da morte para trás ou lá do nascimento para frente. Então, o que a gente vai ter aqui? Esse narrador em primeira pessoa, que muitos de nós, inclusive, já ouviu falar que o narrador em primeira pessoa não é nada confiável, muito por culpa aqui do senhor Machado de Assis também no seu outro livro, o Dom Casmurro. Mas aqui, pessoal, ele morreu. Esse narrador está morto. Ele não tem mais compromisso com a vida, ele não tem mais compromisso com os viventes. O que devia ser já foi. O que mais ele pode vir a perder? Não tem o que ele perder. E se ele for perder alguma coisa, tá morto. Não importa, ele não está preocupado com isso. Então ele deixa de ser um narrador pouco confiável e passa a ser um narrador extremamente confiável porque ele não tem mais melindres nenhuma, ele não tem mais culpa nenhuma, ele não tem mais nada a pagar aqui no mundo dos vivos. Certo? Então, este narrador que acabou de morrer vai contar da sua vida, vai contar o que ele viveu e por conta disso não vai ser nada linear. Então, em alguns momentos ele vai falar da sua infância, em outros momentos ele vai falar da adolescência, depois ele retoma, ele vai, ele volta. Então, a gente não vai ter aqui uma narrativa linear, mas isso não será um problema. Certo? Esse homem, né, que morre ali por volta dos 60 anos, o Brás Cubas, então, vai contar pra gente quem foi a sua família, como foi a sua infância, foi um menino diabo, inclusive, ele era muito atentado, vai contar da sua adolescência, vai contar da sua ida a Portugal para estudar, depois um romance que ele vive com Virgília, e por fim, então, encerra-se ali dizendo que ele não... o que ele fez da vida, na verdade, né? Qual foi o que ele deixou de legado na vida. Em tese é isso. Só que as particularidades do texto é que vão mostrar o quanto esse personagem, o quanto o Brás Cubas foi um babaca, foi um medíocre, foi um playboy que nunca trabalhou, que nunca usou do suor do seu rosto para comer o pão. É isso que ele fala, inclusive, no final do texto.
Nunca ele precisou trabalhar. Então, como é que ele vai narrar a história de um verdadeiro babaca, porque é isso que ele é, alguém que nunca teve uma ideia própria, alguém que nunca fez nada pela sociedade, pelo outro, que foi extremamente egoísta a vida inteira. Como que o Machado vai contar a história desse ser tão insignificante, porque ele nem mal não é, ele nem é desprezível, ele é simplesmente insignificante? Como o Machado vai fazer isso de uma forma que a gente fique encantado com esse personagem, mas não porque o personagem é legal, mas sim porque o personagem ele consegue perceber dentro da sua vida medíocre e vazia o quanto ela foi medíocre e vazia. E aí então eu vou te mostrar alguns pontos. Por exemplo, a infância dele. Logo no capítulo 12, ele vai contar o episódio de 1814, que, para a gente entender como esse menino foi criado. Então a história vai se desenvolvendo aqui em uma cena, e ele tem por volta de 9 anos de idade, e ele vai contar aqui que ele era um menino que gostava muito do Napoleão, ele tinha ganhado até um espadim, e aí ele imaginava que ele era o Napoleão e ele gostava de brincar de guerra, porém, sempre muito mimado. Então vejam, eles estão ali em um almoço, há um casal de amigos que está ali naquele almoço e o Dr. Vilaça, que é o que está ali nesse almoço, está declamando poesia. E o menino diabo, esse menino terrível, está querendo comer a sobremesa, está querendo comer a geleia. E não consegue, porque o Vilaça não para de declamar sua poesia. Lá pelas tantas ele diz o seguinte: tanto bastou que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse, mas grande e exemplar, coisa de alguma maneira que o tornasse ridículo. Então ele quer aqui muito, então, tornar aquela situação ali ridícula para o Vilaça. E é isso que ele vai então fazer. Ele diz o seguinte, que ele era um homem grave, o Dr. Vilaça, metido e lento, uns 40 anos, casado, pai. Então, o Dr. Vilaça, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel nem o rabicho de cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde e a segui-lo na chácara, onde todos desceram a passear. Vi-o conversar com Dona Eusébia, irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzelona que não se era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Não sei por quê. Porque a minha sina, creio às vezes que é a melhor. Então vejam, o menino estava seguindo todo mundo, encontrou o Vilaça, homem, casado, pai, a conversar com a donzelona ali, a Dona Eusébia. E aí então os dois estão conversando e o menino está ali ouvindo a conversa dos dois. Disse isso, puxou-a para si, ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram-se os rostos e, ao ouvir o estalar, muito de leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. Doutor Vilaça deu um beijo na Dona Eusébia, bradei eu correndo pela chácara. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefação imobilizou a todos, os olhos espraiavam-se uma ou outra banda. Trocavam-se sorridos, segredos, as mães arrastavam as filhas, pretextando o sereno. Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição. Mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir. Ah, brejeiro, ah, brejeiro. Então veja, ele era o menino diabo. Mas por que ele era o menino diabo? Porque o pai achava engraçado a sua malcriação, certo? Seguindo ainda na mesma toada, ele vai falar da escola, e olha só o que ele conta da escola. Lembra que ele é um defunto, ele já morreu, ele está lá do alto dos seus 60 anos, lá na tumba, e ele vai contar como era a escola. E ele diz o seguinte no capítulo 13, um salto. Unamo-nos agora aos pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabrura
ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Vejam, a escola então não serviu para nada para ele, né? Porque na verdade aqui ele só queria aprontar. E ele vai ainda, inclusive, conversar com o leitor. E essas passagens da conversa dele com a gente, né, nos chamando para o texto, elas são também marca registrada, que é o que a gente vai chamar de metalinguagem. Então, quando ele começa a narrar o seu delírio de morte, por exemplo, ele diz o seguinte, lá no capítulo 7, o delírio, que é provavelmente, no meu entender, aqui um dos capítulos mais belos desse livro, ele diz o seguinte: que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio, faço eu, e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação de fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Ou seja, ele está nos avisando, olha só, se você não gosta desse tipo de fenômeno, passa adiante. Mas aí, eu vou deixar passar? Eu não vou ler o capítulo? Por que eu não vou ler o capítulo? Ainda sobre a metalinguagem, lá no capítulo 9, ele diz o seguinte: e vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transcrição desse livro. Um pouquinho arrogante, né? Mas veja, ele está conversando conosco, ele está nos mostrando como é que eu posso apresentar aqui a maior transição deste livro. E aí ele vai passar do delírio para a Virgília, que vai ser aí provavelmente o grande amor de sua vida. Pois bem, passado isso, a gente vai ter também aqui os amores desse rapaz, né? Então, logo que acaba a escola, ele está ali sem muito saber o que fazer, ele vai então apaixonar-se pela espanhola Marcela. E ele diz lá no capítulo 17, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então, será que ela amou mesmo? O pai aqui vai ficar buscando todas as dívidas que ele faz, porque ele está sustentando ela a joias, a vestidos, a muitos presentes. Pois bem, depois desse apaixonamento por Marcela, então ele vai para Portugal, vai estudar direito, e lá também ele vai ser, mais uma vez, um medíocre naquilo que faz. Ao voltar, então, de Portugal, ele volta porque a mãe está muito doente, ele recebe carta do pai, o pai avisa, então, que ela está muito doente, que ela está para falecer, que é o que de fato acontece. E ele, então, vai se colocar recluso, ele vai para uma chácara, e ali, então, ele vai passar alguns dias. E a ideia é que ele vá ler, que ele vá descansar, que ele vá repousar. Só que isso também vai se tornando muito enfadonho. Né? E aí o que acaba acontecendo ali é que ele vai conhecer Eugênia. Então, logo que ele já está bem cansado de estar nessa chácara, que ele já não está mais nem um pouco ali animado em estar por ali, afinal de contas não tem nada para fazer, ele então, um empregado vai dizer a ele da presença de Eugênia, e ele vai ficar interessado. Uma menina, uma jovenzinha. Imaginem aqui que ele já está ali por volta dos 25 anos. E aí vem essa jovenzinha e ele vai então perceber o quanto ela é bonita, o quanto ela é afável, o quanto ela é gentil e querida. Mas vejam que ser deplorável. Lá no capítulo 32, que já no título, né, já nos mostra ali um certo desvio de caráter de Brás Cubas, né? Coxa de nascença. Coxa com X, coxa manca. Então ela tinha uma perna mais curta. E aí quando eles saem para passear é que ele percebe, porque enquanto ela está sentada, ele não percebe nada disso. E aí ele diz o seguinte sobre a menina coxa. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucar o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear: não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me de grosseirão. E assim, então, ele vai ficar ali, né, repudiando a situação. Nossa, como eu sou indelicado, né? Como eu poderia dizer isso a uma menina tão bela? Então ele vai tentar, de alguma forma, se safar daquela situação.
Só que no capítulo seguinte ele diz o seguinte: o pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita-se coxa? Por que coxa-se bonita? Tal era a pergunta que me vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há quando se não resolve o enigma é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha, enxotei essa outra borboleta preta que me adejava o cérebro. Ou seja, como ele não tem resposta para saber se ela é tão bonita, por que é coxa, se ela é coxa, porque é tão bonita, melhor eu sair fora. E é isso que ele faz. Abandona, então, a Eugênia. E aí passamos, então, para a próxima de suas mulheres, a Virgília. E a Virgília aqui é a que vai ter os capítulos mais dedicados. E a gente precisa considerar, inclusive, que Virgília é a que vai estar com ele no leito de morte. Logo na entrada ali do texto, ele vai contar para nós quem são as pessoas que estão ali no seu leito de morte. E a Virgília é uma dessas pessoas que estão ali. O capítulo também muito, muito bonito, porque ela se coloca nesse momento, o último momento dele, quem está presente é justamente Virgília. E aí a gente também precisa levar em consideração que Virgília é uma referência a Virgílio, que é o poeta romano, e é um dos poetas clássicos. Então, assim, ele está prestando uma homenagem a um dos seus poetas favoritos, muito provavelmente. E aí, para mostrar como ele e Virgília tinham uma relação um tanto quanto diferenciada, que no caso era a relação de amantes, afinal de contas ela era casada com Lobo Antunes, um amigo seu, eles passam então a ser amantes, e aí o que a gente vai ter é um capítulo que vai fazer referência a Adão e Eva. No entanto, nesse capítulo nós não temos diálogos, nós temos apenas os sinais de pontuação. Então aqui a gente, de novo, a gente vai ver algo que é diferente. Como é que ele está contando esse encontro dos dois? A partir destes sinais de pontuação. Sejam as interrogações, sejam as exclamações, sejam as reticências, que serão os suspiros, as várias reticências, que serão os suspiros dos dois. Eles vão seguir nesse romance, porém não vão seguir adiante, não vão efetivamente ficar juntos, porque o Brás ele não tem nenhum movimento, não tem nenhuma pretensão além de apenas existir. Ele até tenta, de alguma maneira, tenta ser ministro, tenta ser deputado, mas trabalho não é com ele. Seguindo com as características dessa narrativa, o que a gente tem, na verdade, é muito mais uma forma de contar do que efetivamente o que contar. O que ele conta é vazio, mas a forma como ele conta é que é primorosa. Ele vai dizer, por exemplo, lá no capítulo 24, ele vai dizer: há uma alma sensível. Aí entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia. Eu, cínico, pela coxa de Diana. Então, de novo, fazendo referência aqui aos gregos. Ou ainda, ele vai dizer, no capítulo da inutilidade, é uma única frase. No capítulo, uma frase. Ele diz assim: mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Uma afirmação. Então aqui a gente consegue ver marcas de humor, marcas de ironia. Ele é o autor e ele mesmo diz que ele acaba de escrever, se muito se engana, se não se engana, um capítulo inútil. Ainda sobre a objetividade, ele diz sobre a sua grande ideia, porque na verdade ele morreu de uma ideia fixa. Ele vai falar do emplasto. E o emplasto, lá no começo do texto, ele explica mais ou menos o que é o emplasto. É uma medicação que vai ser utilizada para os
hipocondríacos. E a intenção é que as pessoas elas acabem usando o emplasto para se sentirem melhor, para se sentirem mais felizes. Só que a fórmula, enfim, não acontece, né? E aí, então, lá quase no final, ele diz no capítulo 113, a terceira força, que é um momento, inclusive, em que ele está muito feliz, e ele diz o seguinte: se a ideia do emplasto me tenha aparecido nesse tempo, quem sabe, não teria morrido logo e estaria célebre, mas o emplasto não veio, veio o desejo de agitar-se em alguma coisa, com alguma coisa, por alguma coisa. Então, assim, ele tem esses rompantes de, vou fazer algo, mas o quê? E veja, de novo, ele está nos segurando aqui para nos contar qual é, na verdade, aí o seu grande feito algum. Quando falarem para você de pessimismo, como é que eu posso provar o pessimismo de Brás Cubas? Logo na dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ele está oferecendo as suas memórias aos vermes. Então, aqui está o pessimismo. É logo na entrada do texto. Quando a gente fala, por exemplo, em ceticismo, teu professor vai dizer assim, o Machado de Assis, ele era um cético. O que é ser cético? Ser cético é você não acreditar no conhecimento universal, você querer ter provas de tudo. Então ele diz, em algum momento ele diz o seguinte: talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Na vida, olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, e não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. Mas, na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desfazer-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude. Logo que pisamos o território da morte, não digo que ele se não estenda para cá e não nos examine ou julgue, mas a nós é que não nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Isso é ceticismo. Isso é o ceticismo dentro da obra de Machado, dentro de Memórias Póstumas. Ainda a gente pode falar sobre a intertextualidade que está presente em praticamente todo o texto, e aí eu vou separar apenas um trechinho aqui para te mostrar, quando ele diz o seguinte: mas este capítulo não é sério. Por que ele está falando isso? Porque ele está buscando inspiração em Margarida de Navarro, que é uma autora inglesa e que falava que alguns escritos não eram sérios. Além de todo Shakespeare, além de todos os poetas, Horácio, Virgílio, Homero, a própria Bíblia. Então ele vai buscar todos esses grandes textos para referenciar aqui no seu Memórias Póstumas. Para encerrar, pessoal, como é que a gente pode pensar esse personagem? Brás Cubas foi um homem vazio, foi um homem que não produziu nada e ele tem plena convicção disso. Tanto que, no capítulo das negativas, ele diz: este último capítulo é todo de negativas. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. Míngua nem sobra. E, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo. Então, assim, ele achava que ele estava quite, que ele entrou na vida, tudo que ele ganhou, que ele perdeu, ele estava empatado. Mas aí ele lembra, eu tenho um pequeno saldo, ele deixou algo a mais aqui, ele fez algo de bom pela vida, pela passagem dele.
E aí vem a frase que é tranquilamente a mais genial de todas aqui no livro, né? Qual foi esse saldo? Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, ele passou pela vida vazia, sem produzir nada, sem trabalhar, sendo inclusive um homem do seu tempo, racista, machista, misógino. Tudo isso ele foi, mas alguma coisa ele fez de bom. Ele não transmitiu essa miséria, ele não transmitiu esses comportamentos que não são os melhores comportamentos possíveis. Me conta aí, já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Como é que foi a leitura? O que mais a gente pode falar sobre esse gênio da língua portuguesa? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!